Em dezembro de 2018, o Sudão experimentou um momento de esperança após décadas sob o domínio opressivo do presidente Omar Bashir. Os cidadãos sudaneses ansiavam por uma democracia, um desejo enraizado em sua luta contra a opressão política. No entanto, o que começou como uma busca pela liberdade, logo se transformou em uma narrativa complexa de conflito e desilusão. O Sudão possui uma história tumultuada por golpes, onde líderes civis foram frequentemente destituídos por militares. Há quase um século desde a independência do domínio anglo-egípcio, as Forças Armadas Sudanesas, SAF, têm mantido um poder considerável no país. Mesmo após a destituição de Omar Bashir, a transição para um governo civil democrático não foi fácil. A Revolução Sudanesa de 2018 a 2019, que levou à queda de Bashir, foi liderada por protestos em massa, principalmente organizados por jovens sudaneses. Eles clamavam por liberdade, justiça e uma verdadeira democracia. Entretanto, as negociações para a transição democrática revelaram profundas divisões entre grupos civis e as Forças Armadas. O governo de transição, formado por uma coalizão civil-militar, enfrentou desafios na implementação de reformas significativas. A situação ficou ainda mais complicada devido à crise econômica do Sudão, com hiperinflação e escassez de alimentos e serviços básicos, aumentando o sofrimento da população. Nesse vídeo, vamos entender como esse desejo de democracia se chocou com a realidade política complexa do Sudão e como isso moldou o curso dos acontecimentos no país nos anos seguintes. Analisaremos os desafios enfrentados pelo Sudão em sua busca pela estabilidade política e econômica, assim como os esforços contínuos pela população para alcançar as aspirações que motivaram a Revolução de 2018. Conhecimento Mestre apresenta Sudão, um país à beira do caos. Golpes militares bem-sucedidos já ocorreram ao longo da história do Sudão, substituindo líderes civis por governos militares. O primeiro desses golpes bem-sucedidos aconteceu em 1958, quando Abdullah Kali, um oficial militar reformado e primeiro-ministro em exercício, derrubou seu próprio governo civil, estabelecendo um regime militar. Uma década depois, o coronel Jafar Nimeiri realizou um outro golpe de Estado, derrubando uma democracia de curta duração. Em 1985, Nimeiri saiu do poder, mas a série de golpes militares continuou com a ascensão do coronel Omar Bashir ao governo em 1989. Bashir adotou uma estratégia para manter a sua liderança, chamada de proteção contra golpes. Ele cercou-se de protetores, controlando-os para evitar ameaças à sua liderança. Bashir confiou nas SAF, usando-as para reprimir uma brutal guerra civil no sul do Sudão. Enquanto isso, a região de Darfur, no oeste do Sudão, enfrentava uma crise humanitária crescente. As pessoas de Darfur foram historicamente negligenciadas pelo governo central, sofrendo com a falta de suprimentos médicos e representação política. Em 2003, grupos rebeldes atacaram as forças do governo em Darfur, desencadeando uma resposta brutal de Bashir. Ele optou por apoiar as milícias locais, conhecidas como Janjaweed, fornecendo-lhes armas e autoridade para reprimir os rebeldes e a população civil. Sob o comando de Bashir, o Janjaweed cometeu atrocidades generalizadas, incluindo a destruição de mais de 3.000 aldeias. As SAF também estiveram envolvidas na repreensão de Darfur, cometendo assassinatos em massa, estupros e deslocamentos seletivos de civis. Juntas, as forças de Bashir e Janjaweed causaram a morte de milhares de pessoas em Darfur. Em 2011, a longa e sangrenta guerra civil no Sudão do Sul resultou na independência do país, enfraquecendo ainda mais o governo de Bashir, uma vez que a maior parte dos recursos petrolíferos do Sudão estava localizada no novo estado independente. Para consolidar seu poder, Bashir oficializou a Força de Apoio Rápido, a RSF, uma força paramilitar liderada por Hemeti, um líder Janjaweed em quem Bashir confiava profundamente. A RSF recebeu autonomia financeira e controle sobre minas de ouro em Darfur, além de participar do contrabando de armas e minerais para países vizinhos. Ao mesmo tempo, Bashir continuou a permitir que a SAF se envolvesse em indústrias lucrativas, como a produção de armas e telecomunicações. Enquanto Bashir fortalecia essas duas forças, os civis sudanenses enfrentavam dificuldades crescentes devido a uma crise econômica devastadora. Em 2018, os protestos contra o governo de Bashir eclodiram em meio a uma crise econômica severa.
O orçamento do governo alocava uma parte significativa para o setor de segurança, que incluía a SAF e a RSF, enquanto as necessidades básicas do povo sudanês eram negligenciadas. Esses eventos culminaram na maior revolução da história do Sudão. Protestos começaram em várias partes do país e, eventualmente, convergiram para Khartoum, a capital. Bashir se recusou a renunciar ao cargo e contou com o apoio das SAF, RSF e outros setores de segurança para reprimir os manifestantes. No entanto, eles não recuaram, mesmo diante da repreensão violenta que visava sua busca por democracia. A situação se escalou até que, 11 de abril de 2019, os comandantes da SAF conspiraram com o remete da RSF para remover Bashir do poder. Os manifestantes celebraram a queda de Bashir, mas a confiança naqueles que lideraram o golpe era escassa. Abdel Fattah al-Burhan, um comandante regional anteriormente envolvido em Darfur, assumiu a liderança. Juntos, Burhan e Hemeti tomaram o controle do Sudão, mas a sua história passada de colaboração na brutalidade contra a população de Darfur trouxe desconfiança por parte dos manifestantes. A esperança da transição para a democracia logo foi substituída por desilusão. Quando os protestos pró-democracia em Khartoum persistiram e ganharam força, Hemeti e suas forças começaram a reprimir violentamente os manifestantes. Em 3 de junho de 2019, a RSF matou mais de 100 pessoas em um protesto, e outros massacres ocorreram em todo o país. Diante dessa crescente violência, a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, aliados árabes, Reino Unido, Etiópia e União Africana, interveio para pressionar os militares e os manifestantes a aceitarem um acordo de partilha de poder. Esse acordo previa a formação de um conselho de transição com representantes militares e civis, estabelecendo um governo de transição. Nos termos do acordo, os militares governariam por 21 meses, seguidos por um governo civil de 18 meses. O problema surgiu quando os militares Burhan e Hemeti foram colocados no comando do conselho, com Burhan como presidente e Hemeti como vice-presidente. Os manifestantes que ansiavam por uma transição democrática viram com preocupação a presença desses líderes, pois tinham participado de ações violentas no passado. No início, o conselho seguiu o acordo e instalou um novo primeiro-ministro, Abdallah Hamdok. No entanto, Burhan e Hemeti interviram rapidamente, inclusive encenando um golpe de Estado em outubro de 2021, o que levou à renúncia de Hamdok em janeiro de 2022. Essa ação consolidou ainda mais o controle de Burhan sobre o Sudão, com Hemeti retornando o papel como seu braço direito. Entretanto, Hemeti nunca se contentou em ficar em segundo plano, pois acumulou riquezas e estabeleceu relações internacionais influentes, usando as minas de ouro como fonte de poder e recursos financeiros. À medida que Burhan estabelecia alianças pessoais com líderes do Oriente Médio, Europa e Ásia ao longo dos anos, Hemeti fez o mesmo, usando a riqueza para construir relacionamentos com figuras poderosas de vários países. Após mais um ano de protestos e pressões internacionais, os Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Reino Unido forçaram Burhan, Hemeti e os partidos políticos a assinarem um outro acordo. Em 5 de dezembro de 2020, Burhan, Hemeti e os partidos políticos concordaram com um novo acordo que prometia um governo de transição liderado por civis até abril de 2023. No entanto, surgiu uma discordância fundamental entre Burhan e Hemeti quanto à integração da RSF na SAF, um ponto crucial que limitaria o poder de Hemeti. Burhan propôs um prazo de 2 anos para a integração, enquanto Hemeti insistiu em um período de 10 anos. Essa divergência levou ao conflito atual entre os dois líderes poderosos, com ambos mobilizando centenas de milhares de homens armados em todo o país. As forças de Burhan e Hemeti entraram em confronto, causando mortes de civis e deslocamentos em massa. O cessar-fogo tem sido rotineiramente quebrado, e as negociações entre as partes em conflito não levaram a lugar nenhum. O que antes era uma revolução esperançosa foi interrompida por esses dois homens que, independentemente de quem vença essa guerra, deixaram os manifestantes sudaneses se sentindo traídos. A esperança de uma transição democrática está suspensa enquanto o Sudão enfrenta desafios significativos em busca de estabilidade e liberdade. O conflito contínuo entre as forças de Burhan e Hemeti deixou o país em um estado de turbulência constante. Civis inocentes têm sofrido consequências enfrentando deslocamentos em massa, escassez de alimentos e serviços básicos e um ambiente de insegurança generalizada. A crise econômica persiste, com a inflação disparando e a moeda sudanense despencando. Isso afeta diretamente a vida das pessoas, tornando a compra de alimentos e medicamentos um desafio diário.
Os sudaneses lutam para sobreviver em meio a essa instabilidade política e econômica. Além disso, a falta de progresso em direção a uma transição democrática deixa muitos sudaneses desiludidos e frustrados. A promessa de um governo liderado por civis permanece distante, e a influência contínua das forças militares e paramilitares no governo aumenta a incerteza sobre o futuro político do país. A comunidade internacional continua a pressionar por uma resolução pacífica do conflito e pelo cumprimento do acordo de partilha de poder. No entanto, as divisões internas e a rivalidade entre os líderes militares complicam os esforços de mediação. Nesse contexto sombrio, a esperança de uma transição democrática no Sudão permanece em suspenso. A população sudanesa merece um futuro de estabilidade, liberdade e prosperidade, mas as lutas internas e a busca de poder têm prevalecido sobre esses desejos legítimos. À medida que o Sudão continua a enfrentar esses desafios complexos, é crucial que a comunidade internacional continue a apoiar os esforços para encontrar uma solução pacífica e duradoura. Somente através do diálogo, da reconciliação e do compromisso será possível construir um Sudão mais estável e democrático para as gerações futuras. Um abraço e até a próxima!